Tá, deixa eu só ver. Tá, bom, vamos lá, gente. A ideia é que a gente possa fazer uma reflexão em cima daquilo que nós chegamos a comentar no último módulo, sobre a terapia da polpa vital. Essa, esse foco é um foco absolutamente atual e que encara todo o procedimento da terapia endodôntica como uma preparação para a manutenção da vitalidade pulpar, seja ela como for. A gente já vem falando sobre isso, né? De alguma forma, nós já comentamos sobre isso quando falamos em dentes traumatizados, em dentes com risogênese incompleta, mas algumas coisas, de alguma forma, tentam buscar variações, né, com mais conservação, com mais um princípio, né, de conservação que tem por objetivo, talvez, toda a parte da medicina, toda a parte da área médica. Quando a gente fala em terapia da polpa vital, a gente sempre vai olhar para essa tabela, que é uma tabela de 2008, que sai pela Associação Americana de Endodontia, que é dotada pela Universidade de São Paulo, pela Unesp, pela maioria das faculdades de odontologia do Brasil, e que caracteriza sempre essas duas situações das doenças de origem pulpar e das doenças de origem periapical. E as doenças de origem pulpar, elas são caracterizadas por essas três situações, né? Esses três linhas aqui, que é a pulpite reversível, a pulpite irreversível sintomática e a pulpite irreversível assintomática. A gente está muito acostumado a lidar com tudo isso, né? Eu lido com isso há muito mais tempo do que 2008, mas a gente usa como sendo uma regra definitivamente importante para descobrir qual é a doença, né? Para definitivamente entender qual é a doença e, a partir do reconhecimento da doença, buscar uma terapia apropriada. De certa forma, no ano de 2025, a gente muda esse conceito com esse foco um pouco mais conservador, que é o que reza essa diretriz. E esse foco conservador, ele garante para a gente uma situação de polpas normais, polpas absolutamente saudáveis, a gente já conversou também sobre isso, né? Eu trato polpas saudáveis, com a ênfase plena da ausência de sinais e sintomas, quando, de certa forma, eu preciso realizar um tratamento de restabelecimento de função ou de estética no paciente, que é uma polpa viva tratada endodonticamente, ou com características conservadoras, diretas, indiretas, ou mesmo tratamento radical. Há situações de reversibilidade, que hoje se caracteriza mais como uma hipersensibilidade pulpar, né? Uma polpa hipersensível, não uma hipersensibilidade dentinária, né? Que é uma separação que se faz, e uma pulpite leve, e uma pulpite irreversível sintomática ou assintomática. Então, o que a gente gostaria de deixar bem claro quando se faz uma análise nessa diretriz, que é uma nova proposta da Associação Americana e da Sociedade Europeia, é exatamente considerar que a nomenclatura que se usava, por exemplo, de reversibilidade ou de irreversibilidade, quase garantia a tendência de tratar ou de não tratar o endodonto desse paciente. Quando você fala o paciente tem uma pulpite irreversível, significa não adianta você fazer qualquer tratamento porque ela exige a remoção. Essa polpa exige a remoção, por isso que ela é caracterizada como irreversível. Nesse conceito mais moderno, o conceito 2025, coloca para a gente a importância de considerar que situações de pulpite grave muitas vezes guardam para nós, endodontistas, a possibilidade de um tecido ainda saudável, mesmo com essa característica de gravidade, né, o foco da inflamação, no nível de canal radicular, tá? No nível de canal radicular. Às vezes de câmara pulpar, né? Mas são considerações dadas pelo professor Domênico Ricucci, que nos aproxima muito da possibilidade da realização de tratamentos conservadores, mesmo em situações vinculadas à irreversibilidade sintomática ou assintomática da polpa dental. Tá? Vamos tentar devagarzinho estabelecer esse conceito. O que se imagina numa característica bem atual, né?
mais do que dentes, deixa eu só tirar isso daqui, né? Mais do que salvar dentes, a endodontia contemporânea quer salvar os dentes vivos. Portanto, a gente chega muito próximo do tratamento, que é o tratamento conservador, que é um tratamento minimamente invasivo, que é um tratamento conservador direto, que é um tratamento conservador indireto, que a gente já traz dentro do nosso perfil, né, do nosso DNA de endodontistas, né, de endodontistas contemporâneos. Deixa eu seguir aqui. O que que se faz, o que que se pensa, e o que não mudou no conceito absolutamente conservador. É o tratamento conservador indireto, é o tratamento conservador direto e é a pulpotomia. Então, quando eu tenho tecido cariado, a ideia é que eu faça a remoção desse tecido cariado e tente conservar esse endodonto de uma forma indireta, de uma forma direta, quando eu tenho uma exposição pulpar, e também de uma forma direta, nem de uma forma mais direta ainda, uma pulpotomia que pode ser parcial e que pode ser total. Essas são as situações que nos aproximam muito da manutenção da vitalidade, ou seja, salvar dentes como endodontistas, mas salvar dentes, salvar os dentes vivos, ok? Quais são os fatores que envolvem aí essa análise de 360 graus, que são chamados de fatores circunstanciais? Quando é que eu vou fazer isso? Ou quando eu devo me aproximar de um tratamento que é um tratamento conservador? São três fatores praticamente interdependentes: o fator paciente, o fator dente e o fator técnico. O fator paciente, ele já mostra para a gente, nós também já discutimos isso, que é o paciente jovem, né? E o paciente jovem é, produz para o prognóstico uma situação favorável, mas ela não é limitante. Ou seja, o paciente jovem, quando você fala em paciente jovem, você fala em dente jovem, você fala em riso incompleta, mas você também fala em pacientes que têm condições de saúde sistêmica legal, né? Não pacientes imunossuprimidos, que conseguem entender a terapêutica, que conseguem cooperar, que têm boa higiene, colocando esses pacientes como pacientes que estão vinculados a esses fatores circunstanciais. É uma circunstância que deve ser analisada, que deve ser observada, com base no paciente que está sendo tratado e que deverá e que poderá ser submetido a um tratamento conservador. O outro fator é o fator dente específico, elemento dental. Eu vou analisar, antes de selecionar esse paciente, como um fator circunstancial interessante para um tratamento conservador, esse dente pode ser restaurado, né? Essencialmente restaurado e devolvida a função a esse dente. Se esse dente não tem, pela imagem radiográfica, qualquer tipo de lesão periapical, rarefações vácias periapicais, anatomias vinculadas a molares são melhores, tratáveis do que dentes unirradiculares, ausência de reabsorção interna, tá? São características dos dentes especificamente. E os fatores técnicos, ou seja, fatores que garantem como circunstâncias a possibilidade de eu fazer um tratamento com um prognóstico favorável, aí observando os fatores técnicos, que é a magnificação, a possibilidade de isolamento absoluto, a disponibilidade de biomateriais. Aí, quando eu falo em biomateriais, eu falo em agregado de trióxidos minerais, né? Falo em BioC Repair, falo em Simo, falo em biodentine, que são materiais bioativos, biocerâmicos, capazes de produzir uma relação importante com aquilo que é a polpa que fará o contato direto com esse material. Tá? E a capacitação e a experiência do operador como fator importante. São fatores que garantem as circunstâncias que envolvem a relação de terapia com essas características. Quando é que eu vou indicar essas situações? Em primeiro lugar, né, quando eu tiver situações de pulpites leves ou de pulpites severas. Aí vocês vão falar, puxa, mas eu vou fazer um tratamento conservador numa situação irreversível, dentro do meu conceito irreversível? Sim, porque existem outras avaliações que merecem ser observadas durante esse protocolo.
Então, pulpite leve, reversível, dor provocada, né? Não espontânea, de curta duração, pulpite severa ou a irreversível, né? Dor espontânea, prolongada. O tratamento indicado é o tratamento de pulpotomia total coronária, o que significa a remoção completa da polpa da câmara pulpar. Vamos devagarzinho que a gente vai começar a entender isso agora, tá? As modalidades já foram comentadas. Eu tenho tratamento indireto, eu tenho tratamento direto e tenho pulpotomia, né? O indireto a gente está cansado de fazer, que é a remoção do tecido cariado e restauradora. O indireto, né? O direto, eu tenho aí a exposição mínima em situações de polpa saudável e eu vou avaliar essa saúde pulpar em âmbito de câmara pulpar, é um âmbito de exposição pulpar, eu vou visualizar esse tecido. Veja que enquanto eu trabalhava com os testes e recursos semiotécnicos, eu tinha o que a gente chamava de diagnóstico provável, ok? É uma pulpite irreversível, uma lesão inflamatória irreversível. Eu tenho características de um diagnóstico provável. Eu sempre fecho esse diagnóstico em âmbito de câmara pulpar. Eu visualizo o tecido que eu encontro na câmara pulpar. E a pulpotomia, que é a remoção da polpa coronária, mantendo aí a vitalidade pulpar radicular, tá? Essas variações, elas são consideradas de pulpotomia total ou de pulpotomia parcial. A gente tem o conhecimento de um capeamento direto, né? Mas quando o tecido é um pouco mais, a terapêutica é um pouco mais invasiva, ela é considerada de pulpotomia total ou de pulpotomia parcial, ok? Quais são as contraindicações absolutas, né? Quando fazer ou quando não fazer a terapia pulpar vital? As contraindicações absolutas são vinculadas à lesão de mortificação pulpar, a polpa morta, né? Necrose pulpar, lesão extensa, dente não restaurável, porque não adianta eu tentar fazer um tratamento conservador num dente que não tem coroa, por exemplo, onde eu vou ter a necessidade de usar o endodonto para instalar um retentor intrarradicular, ok? Outro detalhe importante é o considerado terreno biológico. Aonde eu vou realizar esse tratamento? Né? Em que paciente eu vou realizar esse tratamento? Quais as características, né, do sistema imunológico desse paciente, da resposta vital, né, da saúde geral que esse paciente vai oferecer? É bom a gente entender isso, porque muitas vezes o tratamento endodôntico muito bem feito não tem a colaboração do paciente no sentido de terreno biológico. Muitas vezes eu planto um tratamento num paciente cujo sistema, o terreno biológico, o sistema imunológico, a capacidade de recuperação desse paciente, ele não é convincente. São pacientes que, eventualmente, possivelmente, devem ter comorbidades, situações aí de doenças gerais que não possibilitam um auxílio, né, sistêmico a essa reparação. As relativas e contraindicações intraoperatórias são vinculadas ao sangramento não controlável. Então, imaginem que eu entro numa cavidade coronária, eu faço uma exposição, ou o paciente já se encaminha para o consultório com essa exposição, e eu não consigo realizar um sangramento, o que, na maioria das vezes, denota um processo inflamatório irreversível, um processo inflamatório não recuperável com o tratamento de conservação, tá? E aí é importante a gente entender ah, aquele vínculo que a gente colocou logo no início, né, que são as possibilidades do dente tratado com tratamento conservador, recebendo o tratamento conservador, ser capaz de receber uma restauração coronária perfeita, né? Porque o tratamento endodôntico ele finaliza sempre com a restauração coronária. Não há tratamento endodôntico que finalize com uma restauração provisória. O último passo do tratamento endodôntico é o vedamento e o fechamento absoluto, né, dessa cavidade. Eu não posso dizer hermético, mas é um selamento muito bem feito, tá? Um selamento definitivamente bem feito, ok? Paulo deve ter comentado com vocês essas situações do conceito geral dos tratamentos e os fatores circunstanciais que envolvem absolutamente duas condições específicas quando eu faço um tratamento em pacientes jovens, por exemplo, né? A abscigênese, que é a capacidade que eu tenho de fazer com que o remanescente pulpar cumpra a sua função formativa. Então, eu imagino preservar o tecido pulpar para que esse tecido pulpar cumpra a sua
função formativa, ele vai fechar a raiz, ele vai continuar formando a raiz, ele vai continuar dando estrutura dentinária a essa raiz, e o processo e as dispensas do tecido pulpar, é óbvio, por isso que eu faço essa conservação, né? E a apsificação, que nada mais é do que esse fechamento ocorrer às expensas de um tecido que é pele apical, bainha de Hertwig, né? Células epiteliais de Manassé nessa região. Então, você vê que eu tenho aqui duas situações. Um ápice aberto, onde o tratamento conservador permitiu que o fechamento radicular acontecesse. Quem fez isso foi a polpa, o tecido pulpar, capaz de continuar a sua função formativa e muitas vezes até sensitiva, tá? E aqui, no momento em que o paciente tem um trauma, uma cavidade aberta por cárie, né, exposta uma cavidade pulpar exposta por cárie, aonde o tratamento endodôntico se faz pela indução desse fechamento por algumas maneiras. Uma delas é a utilização de hidróxido de cálcio, outra delas é se tentar de alguma forma fazer um plug de MTA, ou mesmo a revascularização, para que de alguma forma eu incentive, né, essas células capazes de produzir esse fechamento, tá? Esse fechamento apical. As coisas mais normais e mais comuns são caracterizadas pelo tratamento e pelo capeamento indireto, que são essas situações. Eu tenho tecido cariado, esse tecido cariado tem que ser removido, eu vou fazer um vedamento, eu vou produzir um fechamento, é, um, 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 a utilização de um forramento biológico capaz de produzir aí um silêncio para essa reposição de tecido dentinário e uma restauração no intuito de devolver função e devolver saúde a essa estrutura. Normalmente é a prática clínica da odontologia e o endodontista faz isso com muita frequência. É tentar, de alguma forma, oferecer a chance para o tecido pulpar se recuperar e se reestruturar no âmbito da câmara pulpar. Na maioria das vezes, o tratamento conservador, como esse, realizado aqui com uma broca de baixa rotação, removendo o tecido cariado, fazendo um tratamento conservador e um vedamento, é capaz de oferecer chance para que seja formada uma ponte de dentina, né? Uma calcificação nessa estrutura do tecido pulpar que envolve aí o teto da câmara pulpar, para dar mais reforço e se afastar do agente agressor. É uma situação absolutamente normal e ele vai acontecer na medida em que você faz o tratamento e busca uma análise evolutiva. De novo, eu vou dizer que os nossos tratamentos sempre visam essa análise evolutiva. Os nossos tratamentos, eles têm uma conduta, um protocolo, e tem um prognóstico. Como eu vou descobrir se esse prognóstico aconteceu ou não, né? Se ele é favorável, descavar através do tratamento, através do controle evolutivo, através da preservação. Aqui eu consigo avaliar que 180 dias depois, o tratamento que envolvia essa região de um corno pulpar, de uma câmara pulpar bem ampla, né, foi capaz de produzir a formação de um tecido calcificado, de uma ponte de dentina, e manter a saúde do ligamento periodontal. Portanto, ele está sob acompanhamento, ok? Essas são as características absolutamente ideais. Em algumas situações, eu tenho a exposição, como nesse caso. Tá? E aí eu já começo a passar a ideia da possibilidade de se trabalhar um tratamento conservador direto, não expondo, não removendo ou realizando num primeiro momento, né, como se imaginava há alguns anos atrás, a remoção plena, completa desse tecido pulpar. É claro que, de novo, vou me colocar diante de todos aqueles fatores que são fatores circunstanciais, ok? Um dos fatores circunstanciais importantes é você ter estrutura dental, é você ter um paciente jovem, ou ter um dente jovem, né? Ou ter uma condição de isolamento bem feito, um isolamento absoluto bem feito, tá? E ter, por exemplo, uma magnificação capaz de você poder visualizar esse tecido e definir esse tecido se ele é capaz de receber esse tratamento conservador ou não. Uma das alternativas é visualizar o sangramento, porque esse tecido vai precisar ser curetado para um tratamento chamado de pulpotomia parcial, ou de uma curetagem pulpar, ele vai precisar ser tocado, né, raspado, deverá ser nessa sua superfície
dessa sua superfície retirado um tecido que não está em condições de permanecer, já tem um processo inflamatório bem agressivo, e a partir do momento em que eu tenho um sangramento estável, tenho uma hemostasia, a possibilidade é de realizar um tratamento conservador. Qual é o material que vem aqui? Né? Aquele material que a gente já comentou, um cimento bioativo, um cimento biocerâmico, como o mercado, como o comércio nos oferece hoje, com grande possibilidade de utilização. É um material que não é tão barato, mas é um material que, como sugestão, é importante que nós tenhamos sempre à nossa disposição para essas situações mais claras. Né? Eu tenho o BioC Repair, eu tenho os materiais que são prontos para uso, como é o caso do BioC Repair. Esse é o BioC pronto para uso, né? Tem o BioC que é do como é que ele chama? Dose única, né? Dose única. Tem um MTA, que é o agregado de tiróxidos minerais, que é uma proporção pó e líquido high plasticity, né? O HP, tem o biodentine, tem alguns produtos, são produtos internacionais que também são vendidos aqui no Brasil, o EndoSequence ou o próprio Total Fill, são cimentos bioativos, né? Capazes de fazer o contato direto com essa superfície pulpar, né, de certa forma, a favorecer a sua recuperação e a sua reparação. Esses materiais são materiais que, de certa forma, liberam íon cálcio, têm ação antimicrobiana pelo seu pH, não produzem alteração cromática nos dias atuais, os cimentos contemporâneos, né? Vocês devem lembrar que o início dos agregados de trióxidos minerais produzidos pelo Torabinejad, o Mohamed Torabinejad, em 1993, eram cimentos cinzas, né? E esses cimentos com essa cor mais acinzentada eram capazes de produzir alteração cromática. Hoje nós temos os cimentos todos, né, com esse controle, né? São cimentos hidrofílicos, portanto, na sua grande maioria, compostos por silicato de cálcio, óxido de zircônio, agentes de liberação de íons cálcio, ao mesmo tempo que biocompatíveis, são capazes de induzir a formação de tecido duro, né? Eles liberam o íon cálcio capaz de produzir a formação de pontos de calcificação. Então, eu vou fazer a remoção desse tecido cariado, vou visualizar a qualidade desse sangramento, vou depositar nessa superfície uma porção desse material que é biologicamente compatível e vou fazer uma restauração de maneira que essa restauração na endodontia conservadora contemporânea, ela deve ser definitiva, ela não pode ser provisória, tá? Porque a ideia da conservação merece um tratamento absolutamente definitivo e finalizando o tratamento em si, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns casos. Esse caso, por exemplo, é de uma pulpotomia parcial. Houve um trauma, esse paciente com esse trauma teve a exposição de 2 cornos pulpares. E aí entra exatamente esse conceito, né, do tratamento conservador. Não tem o mínimo sentido fazer uma pulpectomia numa situação como essa. Então, o tratamento é um tratamento conservador, mas ele merece essas condições de avaliação vinculadas às situações circunstanciais, tá? Onde eu vou fazer a colocação dos cimentos biologicamente compatíveis, dos bioativos, biocerâmicos, do ataque ácido, uma restauração, mesmo que sem a qualidade estética fundamental, né? Até porque muitas vezes o endodontista não tem esse material capaz de produzir esteticamente essa restauradora, mas que ele sai dali com a cavidade vedada de uma maneira definitiva, ok? Outras situações, principalmente nas situações de amálgama, nas restaurações de amálgama. As restaurações de amálgama, que muitas vezes garante para o paciente essa relação emocional muito importante. O paciente muitas vezes comenta com a gente: olha, eu estou com essa restauração há 20 anos, há 30 anos, tá? Muitas vezes presas e fixadas ainda por retenções mecânicas, por isso que elas ainda estão ali, mas com infiltração, né, e com cárie, com incidência de cárie, né, nessa parte inferior, de maneira que a remoção da restauradora
A remoção do tecido cariado produz a exposição. E, mediante as características dos fatores circunstanciais, a gente vai trabalhar com um tratamento que é um tratamento conservador. Ok? Então, estão me acompanhando ou não? Sim ou não? Tem Sim, alguém aí? professor. Tranquilo. Ok? Então, vamos lá. Essa a análise evolutiva, quando eu estou diante de dentes jovens, é a formação apical. A formação radicular é a formação apical. Ok? Quando eu estou diante, por exemplo, de dentes jovens, eu preciso visualizar, e para isso eu preciso trabalhar com imagem, além de sinais e de sintomas, tá? Eu preciso visualizar numa tomografia como essa, por exemplo, em 2020, com o ápice aberto, e depois do tratamento conservador, eu vejo a formação de uma ponte de dentina e vejo a formação radicular. Olha a diferença dessa imagem aqui para essa imagem aqui, tá? O que eu quis com esse tratamento? Qual foi a proposta terapêutica? Qual foi o objetivo desse tratamento? Dar chance para esse tecido pulpar, e aí nesse caso foi tecido pulpar exclusivamente radicular, continuar cumprindo a sua função formativa, ok? Dar mais estrutura, dar mais resistência, deixar essa raiz um pouco mais robusta para suportar uma vida adulta ao longo desse tempo todo. Você vê que, inclusive, esse pacientezinho tem aqui dentes descidos sendo esfoliados, né? Com a exposição aqui, com a erupção do lateral, ok? Da mesma forma, o capeamento direto, ok? Se por acaso, se porventura, qualquer um de nós enfrenta uma situação clínica como essa, onde eu tenho uma cárie profunda, a exposição de um corno pulpar, tá? Muitas vezes um corno pulpar com contaminação já na região da polpa coronária, nós devemos investir de toda forma na manutenção da vitalidade dessa polpa radicular para que ela possa cumprir a sua função formativa. Veja só, 180 dias depois, eu tenho um dente adulto, ok? É claro que esse dente adulto não é um dente adulto normal. Esse dente é um dente velho para um paciente jovem, porque essa agressão produzida pela cárie ou pelo tratamento fez com que esse tecido pulpar loucamente formasse dentina. Tá? E essa dentina, muitas vezes, ela pode se traduzir numa dificuldade num tratamento endodôntico futuro. O que não é o caso aqui ainda, porque, na verdade, ele não tem nenhuma doença. Essa doença ela não se estabeleceu. Né? O que aconteceu foi uma velocidade maior do metabolismo para a formação radicular. Legal? Assim como esse caso. Um paciente jovem que teve uma cárie muito intensa na cavidade desse primeiro molar, é o primeiro molar permanente, e que depois de 6 meses, realizado um tratamento conservador, essa raiz ela se fechou e se transformou num dente adulto, ok? Então veja, se eu precisar apostar todas as minhas fichas nessa vitalidade, é o que eu vou fazer, porque eu sei que se essa vitalidade permanecer, ela poderá colaborar na formação radicular. Num dente como esse, eu não tenho a mínima condição de realizar um tratamento endodôntico nessa situação. Ah, talvez eu possa fazer um plug de MTA, coisa parecida, mas eu bloqueio qualquer que seja a continuidade de formação radicular. Esse paciente possivelmente terá um dente adulto com raízes curtas e, diante de uma possibilidade de um tratamento, de uma doença periodontal, ele perde rapidamente esse dente. Ok? Em 1919, o professor Ricucci mostra exatamente isso. Ele chega para a gente e diz, cara, inflamações, mesmo em casos sintomáticos, é, é frequentemente localizada, tá? Chama-se de um processo inflamatório localizado. Essa polpa radicular permanece vital com capacidade de reparação. Esses são estudos que envolvem aí um sem número, sem muitos números de casos, né? Inclusive dizendo o fato de que a pulpite considerada irreversível, né, não significa que você tenha que fazer a remoção desse tecido pulpar.
Esses são os trabalhos de 19, estão nesses artigos. Eu coloquei, inclusive, isso já no nosso Google Classroom, para que vocês possam observar, de maneira que o tecido cariado é removido, eu visualizo a condição de sangramento, se é um sangramento que tem a hemostasia próxima de 2 a 5 minutos, eu posso acreditar na condição de uma inflamação controlada nesse tecido pulpar, e um tratamento conservador feito o quê? Ok? Todos esses casos são casos que eu chamo de absoluto controle. Esses pacientes, por isso que eu digo, o paciente tem que ser um paciente colaborador, não é um paciente que vai fugir do consultório, porque a fuga desse paciente do consultório te impede de verificar o momento oportuno para um tratamento endodôntico, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, esse caso, uma cavidade muito grande de cárie, a remoção do tecido cariado, a exposição dos cornos pulpares. Aqui, ó, estou vendo os 4 corninhos pulpares aqui desse molar inferior, a remoção do tecido, o controle do sangramento, a colocação de um cimento biocerâmico. Nesses casos experimentais, olha o que eles faziam, né? Que aqui é um grupo, aqui é o Ricucci, o Siqueira, o pessoal, o Jung, né, e o Franklin, eles reatendiam esse paciente no período de 6 meses para verificar a formação do tecido duro. Tá? De 3 meses, eu falei 6, né? De 90 dias, de 180 dias, ok? De, de 90 dias, perdão. Quando você analisa essas condições, né, eu volto a afirmar para vocês a importância de poder se aproximar desses fatores que são fatores circunstanciais. Eu tenho um processo inflamatório reversível, como a gente denominava a questão de algum tempo atrás. Na dependência do fator circunstancial, eu faço um tratamento conservador, que seria lógico, né? Porém, se esse processo reversível for num dente que não tem coroa ou que não tem estrutura de recuperação de função, eu vou realizar uma pulpotomia. Então, sempre imaginar esses fatores circunstanciais. Exemplo, tem uma possível inflamação considerada como irreversível, cuja ideia da irreversibilidade significava para a gente sempre ter que realizar o tratamento endodôntico. Dependendo de fatores circunstanciais, por exemplo, um paciente jovem, um paciente com ápice aberto, eu vou realizar um tratamento conservador. Esses são os fatores que devem ser observados como fatores circunstanciais. Em 2008, a gente já comentava isso, né? Num trabalho publicado no livro do CIOSP, do Congresso Internacional de Odontologia. Tá? Agora vamos aos resultados, para que a gente possa ficar bem atento a isso. 264 dentes. Capeamento direto, 73,2% de sucesso em 30 anos. É uma casuística longa. Pulpotomia parcial, 96,4% em 5 anos. E pulpotomia total, 77,8% em 5 anos. Tá? Os trabalhos estão todos, vão estar com vocês, os trabalhos todos, para a gente não ficar muito tempo, né, divagando sobre esses resultados. Uma meta-análise em 22 publicada, abrangendo 11 estudos que avaliaram isso, chegavam a 86% até 76, 92%, que foi a média encontrada, né? A média encontrada 86%, desde 76 até 92, tá? Trabalho clínico, 2024, 89,7, 99%, né? E estatisticamente diferentes entre a terapia parcial e a terapia total. De maneira que a gente sabe hoje que a terapia total ela tem um resultado melhor do que a pulpotomia total tem um resultado melhor. Qual que é a mudança de paradigma no conceito geral? O objetivo não é só tratar dentes, é tentar de todas as formas manter esse dente vital. Ok? Qual que é o protocolo, gente? Vamos ao protocolo numa sequência lógica de tratamento. Alguns pilares são inegociáveis. Primeiro, uma anestesia profunda. Eu tenho que dominar completamente a técnica de controle de desconforto do paciente, né? Bloqueio ou infiltração, de maneira a evitar qualquer tipo de desconforto. Número 2, profilaxia, remoção de indutos, remoção de placa, remoção de biofilme periodontal, coronário. Isolamento absoluto, sempre.
tá? Controle de infiltração, isolamento absoluto e barreira gengival, um fator importantíssimo, e desinfecção do campo operatório. O que eu chamo de desinfecção do campo operatório? Embrocamento, antisepsia do lençol, do dente, do grampo, do lençol e do arco, tá? Isso realizadas repetidas vezes, porque a cada vez que você faz a remoção de um tecido cariado, esse tecido cariado contaminado muitas vezes se deposita sobre o grampo, se deposita sobre o lençol, e não são poucas as vezes que, sem querer, a gente leva isso para dentro do campo operatório. Então, a desinfecção do campo, e aí eu vou usar aí uma clorexidina 2%, fazendo ao redor do dente, fazendo ao redor do grampo, fazendo ao redor do lençol e fazendo ao redor do arco, jogando fora esse penso de algodão, tá? Sempre no sentido centrífugo, do dente para a periferia. Nunca fazendo do dente periferia e depois voltando para o dente. Que é um ato comum, às vezes desavisadamente a gente faz isso, mas isso é um erro. É centrífugo, dente, grampo, lençol, arco, lixo. Ok? Instrumental. Não sei se você chegaram a gente chegou a comentar alguma coisa, né? Brocas carbide, brocas de baixa. Eu vou usar alta também, né? Mas quando eu tiver com exposição coronária né, no teto da câmara pulpar, eu vou remover com baixa rotação. Vou usar na parede pulpar curetas de dentina, qualquer tipo de cureta, mas curetas afiadas. Eu considero até a colocação dali de um kit, eu devo ter comentado isso com vocês, né? O objetivo dessa remoção é evitar uma exposição iatrogênica, é tentar a máxima qualidade de instrumental para você conseguir visualizar essa dentina e qualificada, né, dentina qualificada remanescente. Tá, como cenário específico, eu vou verificar sobre magnificação, e aí não dá, já disse que são indiscutíveis essas necessidades. A magnificação é fundamental. A dentina ao redor é sólida, o sangramento é vermelho vivo, vermelho rutilante, tá? Ele vai se controlar em 2 minutos, 5 minutos no máximo. Alguns artigos falam em 10 minutos, mas o que eu preciso é visualizar essa hemostasia. Esse sangramento tem que desaparecer ao redor desse líquido de hipoclorito de sódio que está ali na cavidade, tá? Se por acaso isso tudo acontecer, eu faço uma pulpotomia parcial, ok? Vamos imaginar que eu tenho aí uma broca diamantada esférica, eu vou remover 2 ou 3 milímetros desse tecido pulpar, fazendo uma pequena cavidade, eu vou mostrar isso em fotos para você, uma pequena cavidade, e com essas curetas fazer a remoção superficial, de maneira que essa remoção ela vai produzir um sangramento, mas depois, com a irrigação e com uma bolinha de algodão embebida com hipoclorito de sódio, vai permitir que essa polpa amputada, que esse tecido amputado, se preserve com uma hemostasia no período aproximado de 2 até 5 minutos. Por isso que eu chamo aqui, né? Vamos reservar um kit de pulpotomia. Não custa nada ter uma caixinha com algumas curetas de tamanhos variados, e essas curetas de tamanhos variados, elas são específicas para curetar tecido mole, não para curetar dentina. Para dentina tem um outro kit, tá? Eu preciso de curetas afiadas que vão fazer a remoção desse tecido, desse plexo neurovascular, que é o tecido pulpar, ok? Vou usar bolinhas de algodão estéreis, vou usar soro fisiológico, eu posso usar a clorexidina, mas de preferência usar o hipoclorito, que é a nossa solução irrigadora de uso, né? E vai permitir ali, ao tempo que ele vai permitir a desinfecção, já vai permitir a hemostasia, e uma bolinha de algodão umedecida vai ficar sobre essa cavidade para preservar não só a temperatura, para fazer com que essa temperatura do líquido, não gelado, mas do líquido, possa produzir uma hemostasia, e essa hemostasia vai permitir que na remoção dessa bolinha você possa visualizar um tecido como se fosse um tecido de pele, não mais um vermelho rutilante, um vermelho vivo, mas um tecido de uma pele que foi machucada, que foi arranhada, mas que não tem mais sangramento. Tá? O sinal de uma inflamação profunda é o sangramento. E se eu tiver nesse primeiro momento, nesse primeiro cenário,
depois de remover essa camada superficial, um sangramento que não para nesses 2 a 5 minutos, a sugestão é que a gente faça uma pulpotomia total. E a pulpotomia total nada mais é do que cortar o tecido pulpar, remover o tecido pulpar da câmara pulpar, cortando na entrada dos canais. Ok? Imagina um molar, por exemplo, ou um pré-molar, né? Onde eu tenho 3, 4 canais, e eu vou fazer a remoção desse tecido na entrada dos canais e vou visualizar se ali eu consigo a hemostasia nesse período de 2 a 5 minutos. Eu visualizei o tecido, eu vi que ele tem textura de um tecido vivo, eu vi que ele tem o sangramento de um tecido vivo, agora eu preciso tentar, de alguma forma, visualizar se eu consigo uma hemostasia nesse tecido. Se eu não conseguir uma hemostasia nesse tecido, esse tratamento ele caminha para pulpectomia. E a gente vai realizar o tratamento de canal. Tá? Por exemplo, essa situação é de um paciente jovem, de 24 anos. O dente é um dente 25. Eu tentei, nesse paciente, realizar o que a gente chama de um tratamento conservador, que era uma pulpotomia. Na verdade, era uma pulpotomia parcial, na entrada dos canais, né? Porque esse canal é um canal único, então eu cortei muito próximo à entrada dos canais. Ok? Os testes de sensibilidade mostraram um tecido vivo, caracterizando um tecido irreversivelmente inflamado, que é uma pulpite irreversível assintomática, e a tentativa foi realizar um tratamento conservador. Ok? Fui removendo o tecido com as curetas afiadas, são curetas destinadas a remover tecido cariado, tecido duro cariado, ok? Já visualiza um pequeno sangramento naquela região, a cavidade está repleta de hipoclorito de sódio. Começo a fazer a remoção, exponho mais um pouco, é um tecido amolecido, tá? Aqui eu tenho um sangramento vivo, tento a partir de agora visualizar se eu consigo controlar esse sangramento, a hemostasia deve ocorrer de 2 a 5 minutos, mas eu não consigo. O sangramento ele continua a ocorrer de uma forma ostensiva, como está aqui, ó, se misturando ao hipoclorito de sódio. Então, nesse momento, o tratamento endodôntico foi indicado. A pulpectomia foi indicada. A ideia era que eu pudesse encontrar nessa cavidade um tecido capaz de receber um tratamento conservador. Ok? A partir do momento em que eu consigo fazer esse tratamento, eu vou lançar mão desses materiais, que são materiais chamados aí de biocerâmicos, como o MTA, o biodentine, o Biocere Repair, né, o monodose, mas eu vou precisar trabalhar com uma barreira protetora realizada com ionômero de vidro, que é a finalização dessa cavidade, né? Que é a finalização dessa cavidade, e depois uma restauradora realizada com resina fotopolimerizada. O controle evolutivo desses tratamentos deve ser feito em uma semana, 6 meses, um ano, né? Até uma avaliação próxima desses primeiros 4 anos com imagem radiográfica, né? Sempre acompanhada aí do teste de sensibilidade com frio até a presente data, depois desses 4 anos. Ok? Eu vou avaliar, num protocolo de acompanhamento, uma análise evolutiva, ausência de sinais e sintomas. É claro que o prognóstico está absolutamente vinculado a esses fatores circunstanciais, e o tratamento, a ausência de sinais e sintomas, a resposta positiva, a ausência de rarefação óssea periapical. Por isso, eu preciso de um tratamento, um paciente colaborador capaz de me permitir avaliar essa análise evolutiva, essa preservação, esse acompanhamento. Então, dor à percussão, ausência de resposta aos testes de sensibilidade, aparecimento de lesão periapical ou mesmo de fístulas, tá? Espessamento de ligamento periodontal, garantem a presença da falha do tratamento. E diante das complicações, aí o tratamento endodôntico deve ser realizado. Então, eu tenho algumas complicações que são clássicas. A necrose pulpar, ou seja, o tratamento ele não foi capaz de reverter aquele processo inflamatório, de controlar o processo inflamatório. A calcificação é uma resposta comum,
A calcificação não é um sinal de falha, mas é uma resposta comum, e esse paciente tem que estar ciente da possibilidade dessa calcificação, por isso eu tenho que, a cada paciente, oferecer o termo de consentimento livre e esclarecido, e em algumas situações, principalmente nos tratamentos que envolvem câmara pulpar, dentes estéticos, às vezes algumas situações de alterações cromáticas, né, descoloração, em função, às vezes, do próprio sangramento pulpar ocorrido, né? Hemácias aí entrando nos tubos dentinários e produzindo essa oxidação na situação de câmara pulpar ou áreas estéticas, ok? Então vamos lá. Os tratamentos em si, nessas situações, eles são as três variações. Eu posso usar uma indução com hidróxido de cálcio, posso usar um biocerâmico e posso trabalhar com uma revascularização. Vamos chegar numa sequência, né? Que vai correr ao nosso lado o resto das nossas vidas endodônticas. A abscificação, que é a tentativa de, por indução, fechar a raiz, o plug de NTA, que é o fechamento, a construção desse ápice com a utilização de materiais biocerâmicos, e a revascularização, que é a indução, né? É o fechamento por indução de sangramento, ah, a preservação de células troncos, né, restos epiteliais de Malassez, células epiteliais, né, capazes de produzir a, a continuidade da formação radicular. Não é só o fechamento, mas você vê, é a continuidade da estrutura de formação radicular. Ok? Como conclusão, a gente tem aí o diagnóstico biológico, a técnica tem que ser ascética, o protocolo tem um instrumental preciso e o selamento coronário tem que ser o máximo possível hermético, dando chance para evitar essas contaminações. Vamos numa sequência lógica, esse é o incisivo central, para a gente finalizar. Eu tenho um incisivo central com uma exposição, essa exposição foi por trauma, tá? Houve uma fratura de esmalte com exposição de exposição pulpar, fratura de esmalte, dentina com exposição pulpar. E aqui a imagem do tratamento finalizado nesse aspecto, né, circunstancial, que é o do fechamento e a manutenção da vitalidade da vitalidade da câmara pulpar. Então tá lá. Eu acho que uma das coisas importantes, né, que são pouco negociáveis, é o consentimento informado, anestesia, isolamento absoluto, a gente já comentou isso, né? Profilaxia, a remoção do tecido contaminado e a desinfecção do campo operatório. Vamos lá, né? Eu fiz a exposição e agora eu vou, na verdade essa exposição já veio com o paciente, né? Eu vou fazer todo o processo de descontaminação, vou produzir a, a, a irrigação e vou manter uma bolinha de algodão com hipoclorito de sódio nessa superfície. Vou tentar, de alguma forma, valorizar a possibilidade de uma hemostasia nessa cavidade exposta. Vou realizar uma pequena cavidade com uma broca esférica um pouquinho mais ampla do que a área de exposição. Você veja que a área de exposição está aqui no centro. Eu fiz quase que uma pequena caixa, uma pequena cavidade. Essa cavidade ela vai permitir que o cimento bioativo, que o cimento biocerâmico tenha a possibilidade de se adaptar e se manter com mais segurança nessa cavidade. Mas, por enquanto, eu estou analisando a qualidade de sangramento. Veja que eu fiz a curetagem, raspei esse tecido pulpar, aguardo a, a hemostasia final para poder instalar nessa região um cimento biologicamente compatível. Quando eu classifico esse protocolo como um sucesso, é quando eu consigo observar e esse sangramento, ele diminuiu, ele existia e ele deixou de existir, ele diminuiu significativamente e eu observo como se fosse uma pele, um tecido machucado, né? Eu visualizo isso no microscópio ou na lupa. Então, eu tenho um controle rigoroso da hemostasia, eu evito a contaminação com o sangue do cimento biologicamente compatível, estou me referindo aí ao MTA, HP, ao BioC Repair, ao
ao biodentine, ao cimo, cimentos prontos para uso, ou cimentos que merecem aí a espatulação e a manipulação, tá? E qualquer que seja a presença de sangue, ela deve ser evitada, primeiro, para ter a certeza de que eu estou diante de um processo que é capaz de se recuperar, porque é um processo de inflamação que conseguiu ser controlado pela remoção e curetagem dessa grande parte comprometida, né? E não posso ter o sangramento para não comprometer a alteração cromática, para não proporcionar alteração cromática, até a própria adesão do cimento. Então, aqui o cimento foi posicionado exatamente naquela microcavidade, um pouquinho maior do que a exposição, e logo em seguida, né, um selamento, que é um selamento definitivo. E esse selamento definitivo vai se fazer primeiro com a deposição de um CIF, de um cimento ionômero de vidro, e logo em seguida uma resina, tá? Uma resina fotopolimerizável, ok? A mesma coisa. A exposição, o controle do processo de sangramento, a hemostasia ao longo desse primeiro período e logo em seguida a utilização de um cimento biologicamente compatível. Tá? Só para a gente lembrar aqui, né? Eu tenho um tecido cariado, teto da câmara pulpar, eu vou entrar com uma broca de baixa ou com curetas afiadas, remover, colocar um material bioativo, visualizar, deixa eu voltar aqui, né? Visualizar o controle do processo da hemorragia e o tratamento da inserção do cimento biologicamente compatível para essa região. Legal? Tudo certo até aí? Tudo certo. Fatores de sucesso, né? Eu acho que são fatores importantes que a gente tem que avaliar. Nem todos têm as condições, né, que chegam com essas condições. Eu preciso visualizar o tempo. Por exemplo, quando eu fiz aquele pré-molar daquele paciente, era uma cavidade recente, por isso a intervenção precoce ela aumenta o prognóstico, né? Era uma cavidade tardia, perdão, por isso que a intervenção precoce aumenta aí o prognóstico. Preciso sempre ter um acompanhamento nesse controle periódico pós-operatório. Preciso estar capacitado para execução técnica, preciso ter materiais adequados, equipamentos adequados, né? A própria magnificação, a asepsia, controle rigoroso aí do processo de contaminação e um diagnóstico especial, né, vinculado inclusive com a visualização desse sangramento. Veja que eu tenho aí um fator que é um fator diferencial, que é circunstancial, que é visualizar esse tecido pulpar. Eu não estou mais olhando para a resposta que o paciente me oferece ao teste de sensibilidade ou o tipo de relato que ele passa para mim, como dor espontânea, dor aumentada com calor, mitigada e diminuindo com frio. Essas eram características de irreversibilidade vinculadas às condições de relato, né? Eram semânticos, era de relato especificamente do paciente. O que eu coloco aqui agora é a necessidade de, em âmbito de câmara pulpar, visualizar a importância de visualizar as características do sangramento, ok? Então, como conclusões e perspectivas, altíssimo índice de resultados favoráveis, mais de 85%. É uma alternativa minimamente invasiva, biologicamente vantajosa, especialmente em pacientes jovens, tá? Diagnóstico da câmara pulpar é soberano. Então, eu vou visualizar em magnificação a característica do sangramento e a característica do tempo de hemostasia, ok? Casos sintomáticos, pulpite irreversível sintomática, pulpotomia total, a pulpotomia total. Então, o paciente é um paciente sintomático, a melhor opção é uma pulpotomia coronária, o corte da polpa coronária na entrada dos canais. Os materiais cruciais na sua seleção: silicato de cálcio, biodentine, MTA, BioC Repair, Endosequence, Total Fill, biodentine, já falei, enfim, Simo,
são os materiais que eu tenho que ter no consultório para essas situações. E não adianta, por exemplo, analisar o paciente hoje, pedir para ele voltar semana que vem e ligar para a dental para trazer. Eu tenho que ter pelo menos uma porção desses materiais disponíveis. Talvez a relação custo-benefício seja melhor nos materiais onde eu tenho a proporção pó e líquido, porque eu faço na hora esse material. Os prontos para uso, se eu fico muito tempo sem utilizar, eu perco, porque eles são materiais que precisam da umidade para endurecer, ok? Então, talvez os materiais que sejam materiais pó líquido e que mereçam ser espatulados no momento da terapêutica. Adesão ao protocolo essencial, protocolo clínico rigoroso, diagnóstico preciso, antisepsia, capacitação para reconhecimento de tudo isso e, além disso, né, um reconhecimento da importância da análise evolutiva do tratamento. O prognóstico se faz a partir do momento que se faz o tratamento, mas o resultado final se faz com a colaboração do paciente e com análises do controle evolutivo, quer dizer, a preservação, tudo que nós chegamos já a comentar. Vocês devem estar com o celular agora, então não vou nem pedir para entrar nesse QR Code, que eu vou postar para vocês. Amanhã de manhã deve estar lá no Google Classroom para vocês. E o fluxograma, ele vai dizer mais ou menos essas situações. Dentes maduros, ápice fechado, porque os dentes de riso incompleto a gente já comentou, né? Quando a gente falou de trauma, quando a gente já falou de plug DMTA, quando a gente falou de dentes jovens, tá? Mas os dentes maduros com ápices abertos, cáries profundas, eu tenho duas situações paralelas ali, né? Pulpite reversível e pulpite irreversível. Tá? Se eu tenho exposição pulpar em qualquer uma delas, eu vou verificar, por exemplo, na irreversível, se eu tenho uma hemostasia em 2, 5 minutos. Se sim, é controlado, eu faço um capeamento e faço uma avaliação. Se não, a ideia é que eu faça a pulpotomia total. Tá? Se por acaso tiver alguma falha, eu vou para o tratamento endodôntico. E nos casos de reversibilidade, isso está relativamente conhecido, né? Teve exposição pulpar ou não teve exposição pulpar, os critérios são critérios avaliadores da dentina, da saúde dentinária. Se eu faço capeamento direto, eu faço capeamento